Boa noite a todos, que Jesus possa nos abençoar no início dessa noite, na nossa leitura, no nosso estudo, que possamos receber intuições, aprendizado da espiritualidade que sempre nos acompanha e que possamos ter uma noite maravilhosa com os amigos espirituais e com a bênção de Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade na progressão dos espíritos. Nós vamos falar sobre as questões 120 a 124 do Livro dos Espíritos. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Resposta: pela fieira do mal, não, pela fieira da ignorância. Nós sabemos perfeitamente que fomos criados por Deus e somos criaturas perfeitas. Se nós fomos criados por Deus, Deus é perfeito, Ele não ia fazer nada errado, né? Que Deus nos fez simples e ignorante. Simples quer dizer puros, ignorantes, sem conhecimento algum. E nós nascemos também com o sentimento que existe esse Criador, que existe um ser muito superior que nos criou, que não há espírito mais favorecido que o outro. Então, todos, desde o começo da criação, que nós não temos como saber, né? Até esse momento que Deus ainda continua trabalhando, né? Criando. Então, nenhum dos espíritos são favorecidos, mais favorecidos que os outros, que depende unicamente de cada um de nós sairmos da ignorância através do que aproveitamos de nossas reencarnações, pois Deus, pela sua misericórdia, nos deu também a inteligência e nos deu uma lei, a lei do retorno. Aquele que estão mais à frente de nós é que foram criados primeiros, como Francisco de Assis e muitos outros, onde já conversamos sobre a raça adâmica, na qual esses seres vieram de outras orbes. Nós sabemos disso, né? São Lucas e muitos outros vieram lá do sistema de Capela. Então, eles foram criados antes de nós, né? Podemos observar uma árvore com seus frutos. Tem alguns que nascem primeiro, e a natureza faz com que também amadureça primeiro que os outros, né? Então, à medida em que vamos despertando as qualidades espirituais, passamos a nos instruir e compreender, respeitar as leis do Criador. Olha que interessante. Então, à medida em que vamos despertando as qualidades espirituais, na medida que vamos adquirindo conhecimento, à medida que nós vamos aprendendo sobre as leis de Deus, né? Os erros que vemos e entendemos como erros são meios de educação das criaturas na grande escola universal pela qual todos passamos. Então, os erros, são meios de educação. Por que será isso? Porque onde nós erramos e verificamos o nosso erro, compreendemos que nós erramos, a partir desse momento vai nos servir de educação. Porque a partir desse momento em que a gente tem essa consciência, nós não vamos mais passar por aquilo ali, porque sabemos que é um erro e que não vai comportar mais dentro da nossa alma. A ignorância nos induz às coisas fáceis, nas quais são ilusórias, e nós necessitamos delas para sabermos discernir o que é bom e o que é ruim ao nosso ser
e nos fortalecer no bem. Temos o livre-arbítrio para dar seguimento em nossas vidas. A escolha é nossa. As decisões são nossas. 121. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Resposta. Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por vontade própria. Qual o caminho a seguir? Da felicidade, que é o caminho do bem, ou o do mal, que gera sofrimento e dor? A escolha é minha. Eu tenho o livre-arbítrio de escolher qual caminho tomar, né? Se temos a livre escolha, por qual caminho quero percorrer? Aquele que trilha caminhos incompatíveis com o bem, o faz somente pela ignorância, como nós já dissemos. E desde quando conhece a verdade, se liberta do que chamamos de erros. O que é a verdade? No momento que você aprende sobre as leis divinas e começa a praticar e ver que aquilo lá é verdadeiro, então você não quer mais participar de outra estrada, a estrada do erro, a estrada do mal ou outras coisas assim, né? Quando o espírito recebe por misericórdia de Deus o livre-arbítrio, juntamente com ela recebe a inteligência para escolher os caminhos que lhe agradam, roteiros estes que lhe trazem felicidade. Quantas oportunidades que Deus nos dá! Quantos ingredientes nós temos aí dentro de nós, né? Quem conhece o amor jamais toma o caminho pelas trevas do ódio. Portanto, quem permanece odiando, vingando, caluniando, mentindo e perseguindo semelhantes é por desconhecer os efeitos do verdadeiro amor, sendo ainda comandado pelo modo que foi criado dentro da simplicidade, mas pela força da ignorância. Então, quem ainda pratica todo esse mal, o que está acontecendo? Ele ainda não conhece o bem, ele vive na ignorância, né? Então, na simplicidade do espírito, como foi criado. Os anjos e os espíritos mais elevados, dos quais temos notícias, também passaram por diversos problemas, caindo e se levantando no grande aprendizado universal. Olha lá, os anjos, vamos lembrar que são espíritos que nasceram antes, também passaram por todos os estágios da vida, vamos dizer assim, né? Chegaram na escala em que está através das experiências vividas das reencarnações que lhes foram dadas pelo nosso Criador. Segundo Fernando Miramês, somente a ignorância gera o erro. Quando essa cessar, desaparecerá a predisposição para errar, e o bem dominará a alma pela força do amor. Precisamos meditar mais e estudar com mais interesse de aprender no clima da oração. Então, é isso. Vamos sair da ignorância para não errarmos mais, porque quanto mais nós erramos, né, mais débitos a gente tem que cumprir depois, né? 122. Como podem os espíritos em sua origem
quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? Resposta: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. De onde vêm as influências que sobre ele se exercem? Dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que rejubilam com o fazê-lo sucumbir. Foi isso o que se intentou simbolizar na figura de Satanás. Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? Acompanhe-o na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsediá-lo. Então, nós vamos falar sobre a livre vontade. Vamos imaginar Deus criando um ser, nós mesmos. Vamos imaginar como Deus nos criou. Nós saindo das mãos dele. Vamos imaginar ele colocando os ingredientes para que cada um de nós encontre a felicidade, porque essa é o nosso objetivo, encontrar a felicidade. O que ele colocaria? Bom, sei que irão responder. Primeira coisa, amor, inteligência, eternidade e muitas coisas, porque nós somos as centelhas de Deus. Então, tudo que Deus tem, nós também temos uma gotinha, vamos dizer assim, Então, saindo de suas mãos um ser perfeito como ele. E disse assim para nós: vá, filho, descubra as coisas boas através do livre-arbítrio que te dou e através da inteligência conquista a sua felicidade por onde passar. Vamos lembrar que essa felicidade não é felicidade só para nós, Que nós vamos ser felizes a partir do momento que todos ao nosso redor também são felizes. Então, não é felicidade no orgulho, felicidade no egoísmo, não. É felicidade na comunhão geral, Bom, como um ser simples e ignorante pode conquistar o seu livre-arbítrio? Surge com a evolução da alma e cresce com ela. Então, o livre-arbítrio começa a surgir com a evolução da alma e vai crescendo com ela. Se ela não tem, no princípio, uma consciência perfeita do que deve, é ignorante daquilo que escolhe. Eis porque não deve ter culpa do que faz. Todos passamos por essas diretrizes. São processos de aprendizado indispensáveis ao despertamento da alma. Vamos lembrar que somente os cegos caem nas fossas.
Quem passou a enxergar fica livre das trevas. O conhecimento, vamos colocar em nossa alma esse sentido. Nós precisamos nos educar, nós precisamos estudar para poder fazer a evolução do nosso espírito. Desde quando o espírito começa a conhecer a verdade, a luz do entendimento o livra de todo o mal. Por quê? Porque todo esse entendimento desses ensinamentos das leis de Cristo, das leis de Deus, faz com que despertamos para a evolução e despertamos também para a vida. Então nós vamos discernir o que é certo, o que é errado. E vamos fazer assim, nós vamos, em vez de passar embaixo da ponte, onde tem água, tem pedras, nós podemos passar por cima da ponte. Nós cedemos à tentação dos espíritos inferiores se vivemos na inferioridade. E quando vivemos nas trevas, é porque desconhecemos a luz. Então, a partir do momento que nós temos o conhecimento, a espiritualidade inferior não vai estar conosco, desde que praticamos também esse conhecimento. Os espíritos somente erram por desconhecerem as consequências do mal, depois que passam a desfrutar dos resultados do amor e da caridade, têm acelerada a sua marcha de ascensão espiritual. Então, basta a gente conhecer tudo, praticar, para poder ter o merecimento. A lei do merecimento nos garante que não recebemos nada que não mereçamos. Se cedermos às influências exteriores, é por vibrarem em nossa mente ideias compatíveis com pensamentos de outras inteligências. As influências do mal somente ocupam as mentes que vibram na mesma dimensão. Esta é uma lei dominante em toda a casa de Deus. Então vamos lembrar que se a nossa mente, importante, estar vibrando na mesma faixa de vibração com os espíritos infelizes, eles vão ligar a todos nós. A partir do momento que nós, vamos dizer assim, mudarmos o tipo de pensamento que temos, aquele pensamento vicioso, aquele pensamento de raiva, aquele pensamento de discórdia, de desunião. Então, aquele pensamento de julgar as pessoas, os atos das pessoas, a partir desse momento, você se desliga da espiritualidade inferior, porque não interessa para eles mais, porque você já está pensando num fluxo, numa vibração acima deles, então eles não conseguem alcançar, então eles desistem. Vamos lembrar que o livre-arbítrio total só existe em Deus. Os demais obedecem à faixa em que vive o espírito. (123) Por que a Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Supondes poder penetrar-lhe os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que Ele deixa a cada um, porque assim cada um tem o mérito de suas obras. O caminho escolhido pela alma é certamente compatível com o seu despertamento espiritual. Como saber escolher,
sem entender os objetivos da própria vida. Então, qual caminho eu tomar se eu não sei o meu objetivo ainda? Qual que é o meu objetivo? Então, a partir do momento que nós temos o nosso objetivo, então nós vamos escolher um caminho. Se a alma é feita simples e ignorante, e no dizer de O Livro dos Espíritos, somente busca, a princípio, as coisas mais fáceis, como ocorre com as crianças, sendo as facilidades ilusórias, as estradas largas são cheias de contradições, de onde advêm as perturbações de toda a ordem. Nós sabemos, nós percebemos, observamos as crianças, né? Se você deixa ela numa sala, uma criança que gatinha, que não tem consciência dos perigos, que não tem consciência que o objeto que ela vai pegar no momento é perigoso para ela, né? Então, o que vai acontecer? É um momento fácil, porque está na mão, né? Está ali próximo. Então, ela vai sem o conhecimento. Sendo as facilidades ilusórias, as estradas largas são cheias de contradições, de onde advêm as perturbações de toda a ordem. É das nossas escolhas, né? Sabemos que o espírito tem alguma liberdade, isso não se pode negar. Porém, é qual o pássaro dentro de uma gaiola, e as limitações são de acordo com o seu despertamento. Então, realmente é assim. Quando a criança, mesma coisa, no ambiente em que ela se encontra, alguém vai ensiná-la, não pode fazer isso, que isso é perigoso. Mas enquanto ela não fizer, ela não vai aprender. Não é assim? A gente fala assim, não coloca a mão na tomada. A primeira coisa que ela vai fazer é experimentar colocar a mão na tomada para saber o que é. Então, assim somos nós também, né? Então, nós vamos começar a nos despertar. Nós vamos começar a sair dessa gaiola, né? Um anjo não foi feito anjo em toque de mágica, porém, acumulou experiências no decorrer de milênios incontáveis. Então, é assim que nós vamos adquirindo o conhecimento através das nossas experiências. Para os nossos filhos, nós damos vários exemplos, mas nós não podemos exigir que ele siga o mesmo caminho que nós, porque ele tem que passar por experiências, também adquirir conhecimento. Na linha do nosso progresso existe a nossa parte a ser feita. Certamente que em nossa jornada encontramos constantemente espíritos que nos influenciam para o mal em múltiplos aspectos, mas somente cedemos a essa influência se os pensamentos do mal encontrarem aceitação de nossa parte. Esta é uma lei universal e imutável. Os semelhantes se atraem. Não é culpa de ninguém, a não ser de nós mesmos, quando nos enveredamos por caminhos incompatíveis com o bem e o amor. Então, cada um tem que fazer a sua parte, tem que procurar ir atrás do conhecimento, de experiências, né? Para poder entender como que funciona a vida, né? E o que nós devemos fazer. O que chamamos de queda, de erros, de invigilância, de mal, são processos usados na natureza para nos educar. Olha só, vou repetir outra vez. O que chamamos de quedas, de erros, de invigilância, de mal, são processos usados na natureza para nos educar. Então, vamos pensar assim. Então,
aquele espírito vingativo que está do meu lado, né? Porque se ele está do meu lado é merecimento meu, é sinal que cometi algum erro com ele, erro, ignorância, vamos lembrar, né? Então, a partir desse momento que ele está conosco, ele vai servir do quê? De experiência para todos nós, né? Ele vai mostrar os nossos defeitos, o que nós devemos fazer. Esse espírito, sendo vingativo, né, com dor, com sofrimento, que ele quer a nossa queda também, né? Então, o que nós podemos fazer? Através desse convívio, através dessa experiência, nós vamos saber como lidar. Nós vamos orar, pedir a Deus para que ajude esse nosso irmão, que ele tenha oportunidade como nós estamos tendo, né? E não se livrar dele, não. Orar muito por ele e pedir perdão pelos erros cometidos no passado por ignorância, certo? O que entendemos por dor são meios para o despertamento das qualidades espirituais que ainda dormem em nosso coração e que somente ela, em certa fase da idade da alma, tem o poder de despertar. Só reconhecemos essa verdade depois de muitas experiências entre sacrifícios e sofrimentos. Por que nós temos as fases da infância, da juventude, da maturidade, né, e da velhice? Pensando em todas essas fases, quando a gente chega na fase da velhice, nós vamos deixar muitas coisas que antes a gente tinha, assim, como se fosse necessário em nossa vida, né? Porque nós vamos estar mais amadurecidos, né? Nós vamos compreender melhor a vida e nós vamos ver que tudo aquilo que nós passamos serviu de experiência, sim, mas para o momento não tem necessidade para todos nós, né? Tudo que acontece conosco é para nos dar mais vida e consciência dessa mesma vida. O conhece a verdade e ela te libertará, de Jesus, né? Nos faz crer que é por meio da verdade que alcançamos a felicidade, o equilíbrio e a saúde integral da alma e mesmo do corpo, que habitamos por momentos breves. Olha aqui que interessante. A partir do momento em que, em vez de criticar, em vez de julgar as pessoas, em vez de maldizer, em vez de fazer um monte de coisas ruins para as pessoas, para os nossos semelhantes, nós olharmos com carinho, dizer assim, meu Deus, cuide dessa pessoa que ela não ainda tem o conhecimento. A partir desse momento que a gente vibra em prol a pessoa que necessita, essa vibração vai acalmar a nossa alma, vai começar a vir para nós essa energia de entendimento, de compreensão dos erros dos nossos semelhantes. E o que vai acontecer? Uma harmonia, tanto físico, como moral, como espiritual. Olha aí a importância do conhecimento. Não são apenas as influências dos malfeitores que nos acompanham na extensão da nossa vida, como agentes compatíveis com que somos. Encontramos outra mais poderosa que nasce dentro de nós, no fulcro da nossa mente, por imaturidade. Nessa busca de aceitar
às reveses, tornar-se-ão luzes que vão nos defender de todas as investidas do que chamamos de mal, em todas as suas modalidades. Quem cede à tentação do mal é porque alimenta ainda esse mesmo mal. Quem procura o bem tem nela a sua defesa. É por isso que nós falamos, se você está com a mente limpa, fora de julgamentos, fora de um monte de coisas que a gente está acostumado a fazer, no momento nós estamos equilibrados, ninguém vai chegar perto, nenhuma espiritualidade inferior vai tentar nos influenciar para o mal. (124) Pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto. Deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos, não? Sim, certamente. E os que se acham nos graus intermediários constituem a maioria. Então vamos ver aqui, né? A maioria, né? Estamos aqui na prova e expiações, né? É lógico que existem nessa prova e expiação, nesse momento nosso, partindo para a regeneração, muitos espíritos evoluídos estão vindo para nos ajudar. Então, esses espíritos evoluídos que estão vindo para nos ajudar são minoria, né? Então, nós que estamos começando a aprender, nós somos a maioria ainda, né? Vamos falar sobre o bem e o mal. O que chamamos de bem e mal é uma luta que se trava de forma que o vencedor é sempre o bem. Vamos lembrar disso, que o conhecimento nos traz o bem, que a nossa evolução é constante, ninguém retorna. Tudo que aprendemos é gravado em nossa alma. Fomos feitos por Deus, que é todo amor, olhados e amparados por agentes da luz. Nossos irmãos maiores são aqueles que nasceram antes, lembra? Portanto, não pode acontecer o que muitos pensam, de que alguns espíritos, desde a sua origem, se entreguem ao mal. Os que assim julgam colocam Deus como sendo um criador imperfeito. Olha só que interessante. Os que assim julgam colocam Deus como sendo um criador imperfeito. Deus é perfeito. Nós somos criaturas de Deus. Certo? Como não há injustiça em ponto algum da criação, podemos ficar tranquilos, que somente recebemos o que merecemos em qualquer lugar onde estivermos. Se existe alguém que está se demorando em caminhos difíceis, espera e ora por ele, porque nenhuma das ovelhas se perderá. Não existe órfão ante a paternidade de Deus. Jesus nunca se esquece de nenhuma das suas ovelhas e ainda afirma que tem outras que não são desse aprisco, referindo-se à terra. Então, referindo-se à terra, ele falou que nenhuma ovelha vai ficar para trás. E a gente sabe que existem outros irmãos de outros planetas que estão aqui nas mesmas condições que nós, para evoluir.
Não existe sofrimento eterno. Eterna somente a felicidade. Olha lá. Porque tudo que nós passamos vai ficar para trás. O que há é transição em muitos aspectos da vida, quando analisamos o despertamento das qualidades que possuímos. Então está tudo dentro de nós, Deus nos deu. Então vamos despertar todo esse conhecimento, toda essa vivência de quantas reencarnações que nós já tivemos, quantas experiências nós já tivemos. Vamos despertar isso que está dentro de nós. Se precisamos da dor, ela nos vem para despertar em nós a qualidade nobre que o Senhor nos facultou desde a nossa formação. A luz não desconhece as trevas, e as trevas nos impulsionam para a luz. Se nós estamos nas trevas, nós vamos adquirindo conhecimento através do sofrimento e da dor, infelizmente. Nós temos que passar por isso. Nós vamos ter esse conhecimento e vamos passar para a luz. Os espíritos não foram feitos de uma só vez, e é neste ponto que as diferenças são enormes na escala da evolução espiritual. No entanto, o que está na frente já esteve atrás, e o que está no meio se encontra mais perto da liberdade. Olha lá, então todos os espíritos têm a sua passagem, têm o seu comportamento, têm a sua aprendizagem, têm a sua experiência. Todos. Só que tem alguns que nasceram antes que nós. Então esses foram adquirindo experiência, lógico, né? Experiências anteriores a nós, né? Confiemos e trabalhemos, procurando a melhoria espiritual. Toda subida exige sacrifícios, e quem deseja melhorar-se moralmente deve fazer esforços em todos os sentidos para que possa receber as bênçãos do equilíbrio. Como compreendemos que existem muitos caminhos da ascensão espiritual. Porém, o peso é o mesmo para todos. Uns, por vezes, demoram-se mais no mal, mas menos em vivenciar experiências. Como exemplo, podemos afirmar na personalidade de Paulo, o apóstolo. Vocês viram a transformação de Paulo. Quando se perde em um campo, a compensação se evidencia em outro. Eis a justiça como misericórdia que segue como todas as criaturas. Então, a evolução é feita por nós, através de nós todos, né? Cada um evoluindo, fazendo bem, ajudando o seu próximo. E, com isso, a transformação do planeta em que estamos é realizada através de nós. Deus não vai chegar assim, colocar as mãos e falar assim, que tudo passe, que seja paz. Não. Essa transformação é nossa, é dentro de nós. No momento que nos transformamos e damos o exemplo a todos que estão ao nosso redor, eles vão começar a observar o quê? Em que nós constantemente estamos com alegria no coração, com a paz de espírito, com uma visão panorâmica de um futuro maravilhoso, com otimismo maravilhoso. Então, essas pessoas que estão ao nosso lado, que não contêm esse tipo de aprendizado,
vai começar a aprender conosco. Vamos transmitir o nosso conhecimento a todos os nossos irmãos que ainda estão assim flutuando ainda, não tem um lugar correto para se aninhar, para que possa envolver, que possa ser, vamos dizer assim, que possa brotar o amor, né? Porque nós sabemos que essa transformação tem que ser em cada um de nós. E assim, meus amigos, estamos encerrando nesse momento esse aprendizado, esse estudo, que nós possamos abrir os nossos corações, as nossas mentes, refletir sobre tudo isso que nós falamos aqui, e começar as nossas atitudes do bem. Muito obrigada por estarem me ouvindo, por estar conosco. É maravilhoso estar com todos vocês, porque nós sabemos que as vibrações de amor desse momento foram muito grandes, que a espiritualidade está ao lado de cada um para receber também essa vibração e levar para toda a humanidade que sofre, porque nós somos aquele doente que Jesus falou. Nós precisamos do remédio, nós precisamos do médico, que é o próprio Jesus, que são os ensinamentos que ele trouxe para nós, que é o nosso remédio. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, Senhor da vida e do universo, a Jesus, nosso divino mestre, irmão amigo, médico dos médicos. Vamos agradecer a Maria Santíssima, Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, a todos os espíritos protetores, espíritos amigos, o mentor espiritual da nossa casa de oração, Caibar Schutel, que eles possam sempre estar iluminando os nossos caminhos, que eles possam estar sempre indicando, intuindo, para que caminho que possamos percorrer e continuar a nossa evolução. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Muito obrigada, meus queridos. Que Deus abençoe.